Oi, mulherada linda do meu Brasil varonil! Hoje eu vou contar pra vocês por que essa história de Instagram, YouTube começou na minha vida. Tudo começou na minha menopausa. Gente, foi um susto tão grande, tão grande. Eu falei, como ninguém nunca falou disso pra mim? Como ninguém me preparou dessa coisa toda? É um horror. Há 10 anos atrás, ninguém falava de menopausa. Menopausa, a única coisa que se sabia é que você sente calor. É uma transformação na vida da mulher, a menopausa. É um encerramento de um ciclo que você é reprodutiva para a outra metade da sua vida. Entendeu? Então a importância que isso tem na vida da mulher, em termos psicológicos, emocionais, físicos, é monstruoso pelo tanto que se fala disso. Ninguém nos prepara para isso, né? Então, quando eu passei os sintomas da menopausa, eu falei, não, eu vou ter que começar a falar disso, porque ninguém está falando, ou ninguém está falando a verdade. Bom, quando eu tinha 45 anos, eu comecei a ter os calores, com 45. Mas pra mim, não era tanto o calor que me incomodava, era o suor. Eu tinha e continuo tendo sudorese, porque a sudorese foi um dos sintomas da menopausa que não passaram. Tem algumas coisas que você sofre muito durante a menopausa, o climatério, e que depois fica para sempre, tá? Eu falo que tudo que eu não sofri na minha vida reprodutiva, eu sofri na menopausa. Menstruar para mim nunca foi um problema, nunca, minha vida inteira. Eu mal sabia quando eu ia ficar menstruada, porque vinha, do jeito que vinha, ia, quase nem percebia. Em compensação, na minha menopausa, Deus falou assim, ó, você tá aí toda exibida, metida, né? Me aguarde. Eu tive tudo. Se você pegar qualquer artigo sobre menopausa, qualquer livro, eu tive todos os sintomas, praticamente. Então eu comecei a ter os sintomas do climatério. O climatério é o período que antecede a menopausa, né? Quando teus hormônios começam a mudar e a diminuir, ter uma variação hormonal. Então eu comecei a ter calor, eu comecei a ter sudorese. Então eu lembro assim, de situações que eu entrava em reunião de trabalho, que eu chegava na sala, brotava aquele suor, a minha cara, meu rosto inteiro ficava. Sabe quando você fica com suor aqui, as axilas, ficava aquela pizza, do nada. Tinha vergonha de quando me dava os calores, um mega inverno, um super frio e eu de alça, ia chamar muita atenção, né? Então eu eu fechava a minha porta da minha sala no trabalho, tirava tudo, ficava só de alcinha, até eu passar aquele calor e eu secar, porque eu tinha um calor e eu ficava suada. Olha, foi muito duro essa minha fase. E como eu tenho histórico de câncer de mama na minha família, por lado de mãe, eu sempre tive muito medo da reposição hormonal. E na minha época, com 45 anos, eu tô falando de 12 anos atrás, os hormônios a reposição hormonal ainda não tinha evoluído tanto, né? Hoje nós já temos a reposição bioidêntica. Então eu tinha muito medo de fazer reposição hormonal. E então o que a minha ginecologista fazia? Ela me dava uma reposição bem fraquinha, que eu tomava assim 2, 3 meses, pelo menos para me dar uma acalmada, e depois eu parava. Eu nunca pude fazer reposição hormonal séria, porque eu tinha muito medo. Com a evolução da reposição hormonal, os laboratórios investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, eles chegaram na reposição hormonal bioidêntica, que o hormônio agora que a gente faz na reposição hormonal é exatamente igual aos hormônios que o corpo feminino produz.
Então, por isto que não existe mais o risco de câncer de mama atrelado à reposição hormonal. Então, assim, eu recomendo quem pode fazer, que faça, porque ajuda muito durante a menopausa. É claro que tudo isso junto com o seu ginecologista, né, acompanhamento e tudo mais. Quando você começa a ter os sintomas de menopausa, o ginecologista começa a pedir um exame que chama contagem hormonal. E quando você chega na menopausa, que o teu corpo não está mais produzindo hormônios, aparece, quando você faz a contagem hormonal, aparece escrito assim, menopausa, no exame de sangue. Ferrou. Tá? Lembra aquela história que eu falei, que a grande diferença de homem para mulher o nosso modelo reprodutor, tá? Porque a mulher, a gente nasce com uma quantidade de óvulos. Nasce com essa quantidade de óvulos e esses óvulos vão envelhecendo junto com a gente. Por isso que a gente não pode engravidar depois de uma certa idade. E os homens, eles produzem sêmens fresquinhos, novinhos, todo mês. Então, por isso que você tem homens de 80 anos, 80 e poucos anos, sendo pais. Porque apesar de um homem de 80 anos, talvez a qualidade do sêmen dele não seja tão boa, mas ele está produzindo sêmens novos. Tá? Então, isso eu acho que é a grande diferença entre homens e mulheres. O último exame que daí deu menopausa, ela me examinou, ela falou assim, nossa, Silvia, acho que vai dar, acho que você já está na menopausa mesmo. Porque o teu útero está parecendo uma noz. Sabe, nozes, aquela coisa esburgada, seca. Cara, aquilo me deu Eu até falei pra ela, ai, não fala mais isso pra ninguém, pelo amor de Deus. Você imagina que teu útero tá igual uma noz. Aí eu fiquei meio mal, aí quando pedi o exame de sangue, realmente confirmou que eu tinha entrado na menopausa, ou seja, eu tinha ficado 12 meses sem menstruar. Sem sair borra de sangue, sem nada. Porque quando você começa a entrar no climatério, a tua menstruação começa a falhar. Você pode ficar alguns meses sem menstruar, aí vem uma borra, às vezes você menstrua, daí você fica mais uns meses. Aí a casa caiu. Porque até 53 anos, eu não sentia tanta diferença no meu... Eu não sentia tantos os efeitos da idade, da menopausa e tudo isso. Tá? Mas aí o que eu tive? O que eu tive de sintomas muito fortes aí com 52, 53? Eu tive uma depressão enorme, ferrada. É uma depressão que eu não tinha coragem de sair para ir no supermercado, para comprar comida. Eu mal tinha energia para trabalhar. A pouca energia que eu tinha, eu usava para trabalhar, porque eu trabalhava ainda. Eu tive insônia. Insônia, gente, é horrível. Você se sente a última das criaturas. Todo mundo dormindo e você acordada. A minha depressão, tratei com psiquiatra. Eu fazia terapia semanal e remédios antidepressivos, né? Eu fiquei 2 anos tomando. Eu tive queda de cabelo, eu tive incontinência urinária, porque com a queda hormonal, tudo fica mais flácido, né? E inclusive teus músculos, você tem um pouco de incontinência urinária. Então você para de usar mods, porque você menstrua e você começa a usar uma fraldinha. Parece uma fraldinha, parece um mods, mas ele tem um produto igual de fralda de nenê, para não dar cheiro do xixi, porque você tem incontinência urinária. E ganho de peso. E ganho de peso abdominal. Porque eu nunca tive barriga, eu sempre fui uma pessoa sem barriga. Quando eu engordava nas coxas, nas pernas e na bunda. E aí meu corpo mudou, meu corpo transformou com 53 anos, pra mim, tá? E foi muito duro esse ganho de peso, porque foi justamente
quando eu tive que parar de correr, porque eu corria muito, corria altos volumes e eu sempre gostei de comer. Então, o que eu comia contrabalançava com as minhas corridas, eu queimava, né? Com a minha lesão, eu tenho uma lesão no meu calcanhar de Aquiles, que eu não posso mais correr. Então eu parei de correr por causa da lesão e veio a menopausa, ganho de gordura abdominal, aí depressão, aí você come, virou uma confusão. Olha, eu tô com 57 anos, eu nunca mais eu emagreço, engordo, mas eu nunca mais cheguei ao peso que eu tava com 50 anos. Porque até 50 anos, gente, era uma brincadeira, pra mim, foi uma brincadeira de criança. Eu me sentia ótima. Eu pesava 68 quilos. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô com 80, né? E eu nunca mais cheguei nos 68 quilos. Não consigo, não sei. Aí vem depressão, veio tudo. Aí vem falta de vontade também, força de vontade. É uma luta. Hoje, quando eu emagreço, que eu já me sinto bem, eu peso 74 quilos. Que eu já acho que eu tô bem, né? Eu não tô nesse peso ainda. Eu tô acima do meu peso hoje, mas eu não paro de lutar contra a balança. E essa luta contra a balança eu comecei acho que com uns 45 anos, 44. Até então, eu não tinha problema de balança, eu era uma pessoa magra. Eu pesava 65, 64, 63, 68 quando eu ficava gorda. Imagina 68. É claro que tudo isso varia de mulher para mulher. Tem mulher que não tem nada, tem mulher que faz reposição hormonal, tem mulher que tira o útero, tem mulher que passa super bem. Eu sofri demais e independente de quanto você sofre, acho que o mais importante é um ciclo, é um rito de passagem, sabe? A menopausa. Você sair de um ciclo reprodutor para você não poder reproduzir mais. Eu acho que isso psicologicamente tem muitos efeitos. E aí, o que eu acho importante é a gente saber que nós estamos aí, né? Nós estamos com 50, 53, 52, 55. E antigamente, a gente estava quase morrendo quando a gente chegava nessa idade, as mulheres, né? A expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Só que hoje, com 50, 55, 56, 57, nós estamos bombando. Eu me sinto uma menina. Eu me sinto da idade da minha sobrinha, de 30, entendeu? Só que o corpo precisa ser cuidado, né? A cabeça precisa ser cuidada, porque muitas pessoas começam a envelhecer e só se preocupam com a parte estética, como não parecer aquela idade. Você pode até não parecer aquela idade, mas você tem aquela idade, entendeu? Eu posso não parecer que eu tenho 57 anos, mas eu tenho. Lembra que falava cada mergulho, um flash? Não, cada dia é um susto. Um dia aparece uma mancha no teu rosto, mancha senil, tuas mãos começam a manchar, as rugas começam a aparecer. Então, como a gente vai lidar com tudo isso? E o que a gente vai fazer nessa segunda metade da nossa vida, né? Porque hoje nós estamos praticamente na metade da nossa vida. Então, no próximo vídeo, eu quero falar um pouco como que eu estou encarando essa fase da minha vida, tá? Como que eu quero viver meus próximos 30, 40 anos aí que eu tenho pela frente. O que eu estou fazendo, tá? Para envelhecer bem. Claro?